Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o professor Gabriel Zanardi, você está no canal Rota Enem, o canal que te ajuda a ser aprovado no Enem, certo? Vamos lá, vamos começar hoje, né, a nossa aula 1 de filosofia, o nascimento da filosofia e os filósofos pré-socráticos, certo, gente? Vamos começar a nossa aula então? Deixa eu habilitar aqui para vocês os nossos slides de apoio e a gente vai começar então. Lembrando que se você tiver dúvidas ao longo da aula, deixa aí nos comentários, tá? Se inscreve no canal, é muito importante isso pra gente. Se gostou, curte aí, espera no final para ver se você gostou da aula, deixa o seu curtir aí, compartilha com seus amigos, conto aí com a sua ajuda para que o canal alcance cada vez mais pessoas, tudo bem? Vamos lá então, pessoal, vamos começar a nossa aula então. Muito bem, a gênese da filosofia. Professor, quando começou a filosofia? A filosofia ela começou ali por volta do século V a.C., tudo bem? Veja, quando começou a filosofia ocidental. Por quê? Porque existe uma filosofia oriental que é muito mais velha que isso, mas o programa dos nossos vestibulares, o próprio Enem, a gente praticamente desconsidera toda a filosofia oriental, o que é uma pena. Existem linhas filosóficas muito legais, muito interessantes na filosofia oriental. Então, para a gente, o que importa é a chamada filosofia ocidental. E essa daí ela começou ali por volta do século V a.C., tá? Havia pensamento racional antes do nascimento da filosofia? Claro que sim. A racionalidade é uma característica humana. O homem, pessoal, desde sempre, desde que ele existe, ele é um ser racional. Entretanto, as explicações para todos os acontecimentos enigmáticos da vida, ela buscava outra forma de racionalidade para explicá-los. A gente tem que tomar cuidado para não confundir o nascimento da filosofia com o nascimento do pensamento racional. Isso é errado. A filosofia ela é uma alternativa de resposta para as grandes questões que nos acompanham desde sempre. O homem já usava a sua racionalidade para outras explicações. Por exemplo, o homem usava a racionalidade para construir as grandes explicações mitológicas. Há racionalidade dentro do mito, tá? O homem está pensando, mas ele buscava outros caminhos. Então, como está bem claro aí no slide para vocês, tá? Eu vou ficar olhando de frente, de lado para vocês, porque eu estou com múltiplas telas aqui, eu tenho que coordenar tudo isso. Pensem, então, o nascimento da filosofia como o surgimento de uma alternativa de pensamento, uma alternativa de racionalidade. O homem busca uma nova explicação, que não mais aquelas que ele já tinha sobre as grandes questões enigmáticas da vida. Tudo bem? Lembre-se, mais uma vez, não confunda o nascimento da filosofia com o nascimento do pensamento racional, porque isso é errado e, inclusive, várias questões já exploraram essa questão, tá? Isso é uma alternativa, isso é uma resposta errada. Os primeiros filósofos que surgiram ali por volta do século V a.C., né, 6, 5 a.C., eles tinham uma preocupação, um objetivo muito claro. A grande questão que afligia aqueles pensadores era: de onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Então, o objetivo deles, claro, era determinar o princípio de todas as coisas. De onde nós viemos? Nós, os animais, as rochas, as árvores, enfim. De onde veio tudo aquilo que surge à nossa volta? É uma alternativa de resposta, por quê? Porque já existia uma resposta para isso, a resposta mitológica. Então você vai lá na mitologia grega, você tem todo um conjunto de respostas, você tem toda a história de quando Cronos surgiu, Gaia e tudo mais. Então você tem toda uma mentalidade mitológica que já tinha. Essa resposta racional que surge no século V a.C., ela não é, então, nem ruptura, nem continuidade, ela é apenas uma alternativa de resposta. O homem, quando ele busca respostas racionais, ou seja, quando ele busca essas respostas filosóficas, ele não está rompendo com o mito. Veja, nós não rompemos com o mito, pessoal, até hoje. Até hoje nós trazemos o conhecimento filosófico, hoje também o conhecimento científico, mas nós ainda
trazemos o conhecimento mitológico. Lembre-se, você não acredita em Deus? Talvez você não, mas muitos de vocês que estão assistindo, sim, são católicos, ou protestantes, ou evangélicos, ou enfim, qualquer outra religião que possa existir. A crença em um Deus ou em um conjunto de deuses é uma crença mitológica. Você não está trabalhando com a prova, como é o caso da ciência. Você está trabalhando com a crença. Então, o mito ele nos acompanha até os dias de hoje. Tudo bem? O homem, então, ao criar novas alternativas de pensamento, ao criar uma nova resposta para a origem de todas as coisas, ele não está nem continuando o mito, é uma nova explicação, mas ele também não está rompendo com o mito. Entende? Isso é muito importante de ser entendido, pessoal. O homem não está rompendo com o mito. Por quê? Porque aqueles filósofos eles não se tornam ateus do dia para a noite. Não é assim que funciona. Certo? Muitos deles continuam, quer dizer, praticamente a totalidade deles continua cultuando os deuses da época. Então eles apresentam apenas uma alternativa de resposta. Esses homens que estão buscando determinar o princípio de todas as coisas, eles vão ficar conhecidos como os filósofos da physis, ou seja, os cosmólogos, a cosmologia, ou seja, filósofos que estão preocupados com a construção, com o início de todas as coisas, certo? E sua preocupação inicial foi determinar o elemento essencial que teria dado origem a tudo aquilo que nos cerca, em grego, arché, ou arché. Eu já vi gente falando arché, não está de todo errado, está aportuguesando a palavra, certo? O arché. É isso. Então, todos eles buscam determinar o elemento único que deu origem a todas as coisas. Sim, esses filósofos acreditavam que a partir de um elemento único, tudo o que existe no mundo teria surgido. Esse elemento único é aquilo que a gente chama de arché e ele aparece em várias questões de vestibulares, tudo bem? O primeiro pensador, o cara que nós hoje consideramos o pai da filosofia ocidental, foi um filósofo da cidade de Mileto chamado Tales, Tales de Mileto. Ele é considerado, então, o pai da filosofia e ele defendia que a água era o elemento único que deu origem a todas as coisas. Então, tudo aquilo que há no mundo deriva da água. Professor, esse é um pensamento bastante simplista, você não acha? Não, não acho. Veja, nós até hoje nós tentamos buscar se existe de fato um arché, se existe de fato um elemento único que teria dado origem a todas as coisas. Por exemplo, o bóson de Higgs, né, a chamada partícula de Deus, ele seria uma espécie de arché contemporâneo. A partir desse elemento você teria transformado, nós teríamos a transformação da energia em massa e essa massa se transformou em toda a massa que constitui o nosso planeta, inclusive a nossa própria vida. Portanto, 2.500 anos depois, nós não estamos muito distante de onde estavam os gregos há 2.500 anos atrás. É preciso entender que determinar o princípio de todas as coisas é fundamental para que nós possamos descobrir quem nós próprios somos, certo? E na visão de Tales, tudo que existe no mundo tinha vindo a partir da água. Por quê? Porque ele percebia que a água estava presente em tudo. Prestem atenção, nosso objetivo aqui é um objetivo exclusivamente ferramental. Ou seja, o que eu estou dizendo? Nós não estamos aqui com o objetivo de nos aprofundarmos na filosofia dos pré-socráticos, dos cosmólogos. Não, nós não estamos aqui num objetivo de nos aprofundarmos dentro do conteúdo de filosofia. A gente tem um objetivo muito claro. O nosso objetivo é ter ferramentas suficientes para, dentre as questões de filosofia que aparecem no Enem, nós temos o melhor desempenho possível e você conseguir ser aprovado, tá? Então vamos estabelecer um pacto desde agora? A filosofia ela tem que ser usada por nós como ferramenta, tá? Ela não tem um fim em si mesmo. O que eu estou fazendo nesse canal, isso já fica claro, porventura você que esteja assistindo, que está um pouco desinformado, nós não estamos explorando um conteúdo aprofundado de filosofia. Professor, nós vamos ficar nessa superficialidade? Não, nós vamos ficar na profundidade necessária
para que você consiga ter um bom desempenho no Enem. Então, o nosso foco é traduzir o conhecimento de filosofia para vocês que são vestibulandos, para vocês que são candidatos do Enem, para que na hora da prova você identifique rapidamente, diante de uma questão que aparece para você, qual é a alternativa correta. E aqui é muito claro, a gente não precisa se aprofundar muito em Tales de Mileto. Por quê? Porque as questões que cobram Tales de Mileto, elas vão direto nesse elemento. Ó, para Tales de Mileto, o arqué era água, ponto. É isso. É uma filosofia objetiva. Eu estou aqui para facilitar a sua vida. Sabe por quê? Porque eu já tive aí no seu lugar. Há 25 anos atrás, o professor Gabriel foi prestar vestibular e o professor Gabriel não tinha tido conhecimento nenhum de filosofia, nenhum de sociologia. Eu não tive nenhuma nem outra no ensino médio. Tudo bem que naquele tempo não existia o Enem, mas eu prestei VUNESP e a VUNESP sempre teve uma tradição de cobrar um pouquinho desse conhecimento e era algo que me faltava. Ao longo desses 22, 23 anos hoje em que eu estou dando aula, eu percebo que os nossos alunos, de duas uma, ou eles tiveram filosofia de uma forma muito técnica e aprofundada e acabaram entendendo muito pouco, ou eles não tiveram filosofia. Mesmo a filosofia hoje sendo um conteúdo obrigatório no ensino médio. E aí eles chegam para o Enem, uma prova que cobra bastante o conteúdo de filosofia, muito cruz. Eles não conseguem aproximar isso da realidade deles. O que a gente vai fazer aqui é criar elementos para vocês. Além disso, a filosofia tem um segundo objetivo para você que está prestando vestibular. Pessoalzinho, ó, lembra que eu falei que ela vai ser um conteúdo ferramental? Muito bem, eu gosto de usar essa metáfora. Imagina que você tem uma caixa de ferramentas e dentro dessa caixa de ferramentas você tem algumas dessas ferramentas. Ferramentas mesmo, tá? Estou falando de ferramenta de verdade. Você tem lá uma chave de fenda, você tem lá um alicate, você tem lá algumas chaves de boca. O que você é capaz de fazer com essas ferramentas? É muito provável que eu pegue uma mesma caixa de ferramentas básicas e em duas pessoas distintas, uma consiga fazer grandes conceitos em casa e a outra não consiga fazer nada, certo? O que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte, para cada uma das ferramentas que nós vamos ver, a filosofia antiga, os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia medieval, moderna, contemporânea, enfim, para cada uma dessas ferramentas, eu quero virar a tua chavinha para que você conheça e domine essa ferramenta, usos dela. E ela pode ser um repertório fundamental para você usar, porventura, numa dissertação. Então, além de te ajudar a responder as questões de vestibular, eu quero criar contigo um repertório bastante amplo, bastante abrangente, para que numa dissertação de tema improvável, você esteja pronto para selecionar as ferramentas que melhor conversam, que melhor dialogam com a linha de raciocínio que você quer desenvolver para aquela dissertação. Tá? Eu não quero que na hora da dissertação você fique limitado a 2, 3 ferramentas que você tem e tenha que escolher uma linha de pensamento, um desenvolvimento da dissertação que não é o que você gostaria de dizer. Eu quero que você escolha aquilo que você quer dizer, você faça os apontamentos que você quer e que você tenha repertório sociocultural para isso. É para isso que servirão as nossas aulas de filosofia, sociologia e mesmo atualidades, tudo bem? Certo? Dito isso, feito essa explicação, vamos voltar então aqui para a aula, certo? Então, o primeiro filósofo da história, século V a.C., Tales de Mileto, o arqué dele era água, simples assim. Nós temos alguns outros pré-socráticos que também costumam aparecer. Por exemplo, Anaximandro. Anaximandro também de Mileto. Lá na Grécia Antiga era assim, né? De onde você nasceu? Ah, eu nasci em Mileto. Então você é o Anaximandro de Mileto. Você é o Tales de Mileto. Hoje eu sou o Gabriel de Araraquara. Você é quem? Você é o João de São Paulo. Você é o Fernando de Salvador. É isso, tá? Então esse de Mileto diz respeito à cidade em que eles se originaram. Tudo bem? O Anaximandro ele foi discípulo de Tales, como você está vendo aí. Não acreditava que um elemento único, limitado, pudesse ser a origem de tudo. Portanto, na visão de Anaximandro, o elemento único que teria dado origem a tudo foi o ápeiron. O ápeiron. O que é o ápeiron? O ápeiron é o ilimitado, é o indefinido.
Veja, na visão de Anaximandro, limitar o elemento único a alguma coisa palpável, fixa, imutável, como a água, era muito limitado. Então ele considerava que o arqué era o apeiron. Apeiron é uma palavra usada pelos gregos para se referirem ao ilimitado, ao indefinido. Tudo bem? Na sequência, nós temos, então, também o Anaxímenes. Veja, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Nomes comuns na Grécia, né? Hoje seria o José, o Fernando e o Gabriel, por exemplo. Na visão de Anaxímenes, o arqué seria o ar. Percebam que ele dialoga com Tales e Anaximandro, né? A água, o ilimitado. O que está presente na água que é ilimitado? O ar. O ar está em toda a nossa volta. Então, na visão dele, o ar seria o arqué do universo. Tudo bem? Simples assim. Esses são os 3 primeiros filósofos que a gente tem notícia, que costumam aparecer nas provas e que a gente pode usar de diferentes maneiras. Ao final dessa aula, eu vou mostrar algumas maneiras em que se pode usar eles como repertório numa dissertação. Tudo bem? Lembre-se, mais uma vez eu vou ressaltar essa questão para vocês. Faz 22 anos que eu estou fazendo isso, gente. Faz 22 anos que eu estou ajudando alunos como você a ser aprovados no Enem. Nos conteúdos de Geografia, Filosofia e Sociologia, eu não só vou te dar os conteúdos, como eu vou te dar hackzinhos que você pode usar para facilitar a tua vida. O meu objetivo é que você tenha um bom desempenho. O meu objetivo principal é que você se sinta pronto, seguro, para ir fazer uma prova e depois do resultado dela, principalmente, se sinta feliz e satisfeito. Faz tempo, todos os anos, eu recebo aí uma média de 800, 1.000 alunos presenciais por ano e faz 22 anos que eu estou fazendo isso. Eu já cansei de trilhar esse caminho e eu conheço o Enem, a FUVEST, a VUNESP, a Unicamp muito melhor do que você. Ouve o que eu estou dizendo e vem comigo, que é sucesso, fechou? Vamos continuar então. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, e agora nós temos a presença de Pitágoras, o Pitágoras famosíssimo, né? Muito bem, o tal do teorema, ele mesmo, pessoal. Na visão de Pitágoras, se ele é famoso pelo teorema, o arqué dele não podia ser outra coisa senão os números, certo? Os números eram o arqué segundo Pitágoras, ou seja, os números deram origem a todas as coisas do universo. Tudo bem? Eu estou fazendo uma notinha aqui embaixo, ó, percebam. Pitágoras também foi responsável por chamar de amantes do conhecimento aqueles que buscavam explicações racionais para a realidade, dando origem ao termo filosofia, amor ao conhecimento. Então, Pitágoras, apesar de ele não ser considerado o pai da filosofia, ele é o cara que batizou ela, ele é o padrinho da filosofia, né? Foi o cara que deu o nome a ela. Tudo bem? Seguindo, na sequência nós temos Demócrito de Abdera, tudo bem? Então, da cidade de Abdera, para ele o átomo, ou seja, o indivisível, deveria ser o princípio de todas as coisas, desenvolvendo assim a chamada teoria atômica da filosofia, pessoal. Isso, o átomo, atomismo, tá? Olha ali embaixo escrito aí, ó, vamos ler juntos. O átomo, parte indivisível e eterna, que permanece em constante movimento, é o elemento primordial, o princípio de todas as coisas, e todo o universo está composto de 2 elementos básicos. O vácuo, ou seja, o não ser, e o átomo, o ser. Percebam, na filosofia atomista de Demócrito, aparece essa discussão entre o ser e o não ser, entre o existo e o não existo, que é fundamental e vai permear a filosofia ao longo de toda a sua história. Guardem isso porque a gente vai voltar nisso daqui a pouquinho, tudo bem? Guardem essa informação. O ser, o átomo, e o não ser, o vácuo. Existe uma relação entre o que existe e o que não existe. Prestem bem atenção nisso, que isso vai ser importante para todos nós um pouquinho mais adiante, tudo bem? Deixa eu ver o tempo que nós temos aqui de gravação. Estamos com quase 20 minutos. Estou dentro do tempo. Vamos lá, então. Ou seja, pessoal, de forma resumida, os primeiros filósofos eles tentavam oferecer uma alternativa de explicação
para fugir da questão mitológica. Existimos porque os deuses nos criaram. No entanto, pessoal, essa explicação limitada de buscar o arqué, ela deixava um problema muito grande. Que problema era esse? O problema da mudança. Como é que a água teria se transformado em todas as coisas? Como é que o Aperon teria se transformado em todas as coisas? Como é que o ar teria se transformado em todas as coisas? Ou os números se transformaram em todas as coisas? Ou o átomo se transformado em todas as coisas? Ou seja, de maneira resumida, como conceber a ideia de que o não ser possa passar a ser assim, do dia para a noite? Olha o atomismo aí presente. Como conceber a ideia de que o não ser passou do dia para a noite a se tornar o ser? Como é que o não existe passou a existir? Esse problema da mudança era fundamental. E foi a própria filosofia que tentou responder essa questão, pessoal. Primeiro, a gente traz aqui para vocês Zenão, Zenão de Eleia, tá? Cuidado que tem mais de um Zenão na filosofia antiga. Ele foi um grande defensor dos conceitos de dialética e paradoxo. Ficou famoso por conta do paradoxo de Zenão, que conta a história de uma corrida entre Aquiles e uma tartaruga. Você já ouviu falar da história do Zenão? O paradoxo de Zenão? Não ou sim? Conta aí para mim, deixa aí nos comentários. Já ouviu falar no paradoxo de Zenão? Sim ou não? Muito bem, se você não ouviu dizer, eu vou contar rapidamente aqui para vocês. E você sabe que, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? O paradoxo de Zenão, ele foi fazer sentido para mim muito, mas muito, muito, muito tempo depois. É estranho isso, né? Ele foi fazer sentido para mim somente quando eu fui fazer as aulas de cálculo, quando eu estava fazendo engenharia da computação. Sim, para você que não me conhece, eu tenho múltiplas formações, tá? E estou sempre estudando, agora mesmo eu estou estudando administração, eu estou no 3º ano, eu tenho essa é a minha 4ª graduação que eu vou terminar, sou mestre em educação e tudo mais, mas no meio do caminho eu fiz outras coisas, aí entre elas foi uma engenharia da computação e frequentando as aulas de cálculo pela primeira vez, se tornou mais claro o paradoxo de Zenão. O Zenão dizia o seguinte: imagine que você vai fazer uma corrida entre Aquiles e uma tartaruga. Aquiles, herói grego, fantástico, né? Muito rápido, muito forte, uma tartaruga, e a gente sabe da limitação dela. Se os dois partirem ao mesmo tempo, é claro que Aquiles ganha essa corrida. Agora, se eu colocar, presta atenção, se eu soltar a tartaruga primeiro, se ela começar a correr primeiro, e depois de alguns minutos, sei lá, 2, 3, 10 minutos, eu soltar o Aquiles, para que eles corram o mesmo percurso, Aquiles jamais conseguirá ultrapassar a tartaruga. E aí você fala assim, pelo amor de Deus, lógico que o Aquiles vai ultrapassar a tartaruga. Para a gente, hoje, nós conhecemos física, nós conhecemos movimento retilíneo uniforme, a gente sabe fazer a fórmula, dá para colocar no papel, inclusive estabelecer quando que ele vai ultrapassar a tartaruga. Mas percebam, imagine que os dois partem de lugares diferentes, vão igualar o tempo, tá? E você está numa corrida de 100 metros, o Aquiles parte da metragem 0 e a tartaruga da metragem 20. Tudo bem? Isso no tempo 0. No tempo 1, o Aquiles andou uma quantidade X de tempo, enquanto a tartaruga andou uma quantidade Y de tempo. No tempo 2, e assim vai, T1, T2, T3, T4, T5, onde que entra a questão que hoje é possível entender do paradoxo de Zenão? É o seguinte, o tempo ele é divisível de formas infinitas. Em quantas partes eu consigo dividir o tempo? Dividi-lo em 1 segundo é uma coisa. Agora, eu posso dividir o 1 segundo em 2 partes, em 3 partes, em 10, em 100, em 1000 partes. Se eu for fazendo essas divisões, eu vou criando espaços cada vez menores, mas ainda existentes, em que eu entro num loop em que jamais Aquiles vai chegar no mesmo lugar que a tartaruga para poder ultrapassá-la. Professor, isso está muito, muito, muito abstrato. Vamos falar de intervalo. Imagina que eu queira traçar uma reta
ah, eu queira determinar um número próximo de 2 que não seja o 2. Que número que, veja, no eixo X, você quer achar um número próximo de 2 que não seja o 2. Que número que você vai pensar? Ah, eu pensei em 1,99, professor. Muito bem, 1,99 é um número. Mas você concorda comigo que há um infinito de números entre 1,99 e o 2? Por exemplo, 1,999 está mais perto do 2 e mais distante do 1,99 que você pensou. 1,9999 está mais próximo ainda do 2 e não é o 2, e está mais distante do seu 1,99. 1,999999, perceba que eu consigo fazer isso infinitas vezes. É nesse quesito em que, na corrida entre Aquiles e a tartaruga, Aquiles talvez nunca alcance a tartaruga, se eu for dividindo o tempo em unidades cada vez menores. Há um infinito entre a posição da tartaruga e a posição de Aquiles. Foi só pensando sobre isso nas aulas de cálculo que, de fato, o paradoxo de Zenão ele fez sentido para mim. Para você, vestibular, paradoxo de Zenão, lembre-se, corrida entre Aquiles e a tartaruga. Se a tartaruga sair na frente, Aquiles nunca vai alcançá-la. Por quê? Porque o tempo ele é divisível em unidades praticamente infinitas. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos seguir. O próximo filósofo que eu trago aqui à discussão é Parmênides de Eleia. Então ele nasceu em Eleia. Vamos lembrar aqui que a gente está falando da filosofia grega, mas os gregos eles iam para além daquilo que hoje nós chamamos de Grécia, né? A própria cidade de Mileto, ela está fora daquilo que hoje nós chamamos de Grécia. Aqui Eleia é uma cidade da atual Itália, tá? Então, por volta do ano 530, né? O Parmênides desenvolveu sua filosofia dizendo que o ser é único, é imutável, é infinito e é imóvel e sempre idêntico a si mesmo. Meu pai do céu, como assim? A filosofia de Parmênides, pessoal, ela vai defender que a aparência sensível do mundo, ela não existe. A frase famosa de Parmênides é: o ser é e não pode não sê-lo. O não ser não é e jamais será. Parece abstrato demais, né? O ser é e não pode não sê-lo, não ser não é e jamais será. Como assim, professor? Não entendi nada. Olha como é fácil entender essa frase. O que existe, existe. Sempre existiu e sempre existirá. O que não existe, não existe e pronto. Volta lá para o atomismo. O átomo existe, o vácuo não. O vácuo não pode do dia para a noite se tornar átomo. Então, como funciona isso, professor? Porque eu sou um ser mutável, eu sou um ser que nasceu e que vai morrer. O Gabriel nasceu em 12 de dezembro de 1978. E antes disso eu já existia, só que sob outra aparência. A minha essência, ela existe desde sempre, porque eu pertenço a esse mundo, eu faço parte dele. Eu já existia como essência na figura de meus pais, de meus avós, dos primatas que vieram antes de nós e dos seres vivos que vieram antes desses primatas. Eu já existo desde que a Terra existe, porque a minha essência, os elementos que constituem a minha existência estavam lá. E eu continuarei existindo para além da minha existência. Agora, o que não existe, pronto. O ser é e não pode não sê-lo. O não ser não é e jamais será. Ou seja, tudo nasce do nada e nada do que existe se transforma em nada. Desculpa. Ou seja, nada nasce do nada. Como assim nada nasce do nada? As coisas não surgem do dia para a noite. Elas apenas vão alterando a sua forma, a sua aparência. Aquilo que existe, existe e pronto. Aquilo que não existe, não existe e ponto final. Nada do que existe se transforma em nada. Por quê? Porque existe. É real. Não pode ser irreal. Tudo que existe sempre existiu e se parece nos mudar é porque somos incapazes de perceber a sua essência, ou seja, porque somos enganados
pelos nossos sentidos. Presta atenção nisso. Se as coisas parecem nos mudar, é porque somos enganados pelos nossos sentidos. Ah, os nossos sentidos nos enganam. Professor, eu já vi isso nas aulas de filosofia do ensino médio. Eu já vi isso com um cara famoso da Idade Moderna chamado René Descartes. Pois é, a gente vai chegar nele. Olha a gênese do pensamento dele surgindo por aí, tudo bem? Os sentidos nos enganam. Vai dizer que você nunca passou por isso? Conta pra mim. Vai dizer que você nunca foi numa festa, você achou que aquele cara, que aquela moça estava afim de você e ó, você se enganou, teus sentidos te enganaram. Vai dizer que você nunca achou que alguém era seu amigo de verdade e de repente, pá, você tomou uma punhalada. Pois é, os nossos sentidos nos enganam. Nos enganam a todo momento, certo? Então toma cuidado com eles, hein? Quem conhece, pelo menos fica vacinado. Fechou? Vamos continuar aqui? E agora vem um cara que eu particularmente adoro, Heráclito de Éfeso, pessoal. Defendia a ideia de um mundo contínuo em constante movimento e é considerado o primeiro grande representante do pensamento dialético. Professor, volta um pouquinho aí, ó, volto. O Zenão de Eleia já fala em dialética, já, mas o cara que de fato defendeu esse pensamento dialético foi o Heráclito. E aí, primeira coisa, dialética. Eu já ouvi esse termo, já falei em dialética materialista do Marx. O que é dialética, professor? Dialética é o seguinte: dialética é uma forma de pensar, de construir novas ideias, a partir da contraposição de uma tese e a sua antítese. Uma afirmação versus a sua negação. Então, eu tenho uma afirmação, eu contraponho ela à sua negação, ou seja, à sua antítese, e do embate de uma tese com uma antítese, o resultado disso não é nem a tese nem a antítese, é uma nova ideia, a chamada síntese. Então, pensamento dialético é aquele que constrói novas formas de pensar, novos conhecimentos a partir da contraposição de uma tese e a sua antítese. E a contraposição dessas duas, o embate da tese com a antítese, resulta em uma síntese. Fechou? Entendeu? Isso é pensamento dialético. Sempre que você vê esse termo, lembra dessa história. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, o Heráclito, ele defendia, pessoal, esse pensamento dialético assim, a partir do seguinte pensamento, né? A sua máxima é que nunca nós podemos entrar no mesmo rio duas vezes. É famosa a frase, não se nada duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque tudo que existe está em constante movimento. Lembra disso? Olha, o ser é e não pode não sê-lo. Não ser não é e jamais será. Mas aquilo que é está em constante movimento, está em constante transformação, pessoal. Tudo bem? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que minha cachorrinha está raspando a porta aqui. Eu vou pausar aqui para vocês, para eu poder soltá-la. Prontinho, pessoal. Peço desculpas a vocês, mas eu tenho uma filha canina. E ela estava ali querendo entrar aqui no quarto. Eu tive que abrir a porta, né, para ela poder transitar. Muito bem, voltando então, pessoal. O que a gente está dizendo é o seguinte: não se nada duas vezes no mesmo rio. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando você entra pela primeira vez num grande rio, você para ao lado de um rio e você pensa, deixa eu ver se a água está gelada. E de repente você põe o pé só no rio. Seu pé vai ser tocado por uma determinada água. Você tira o pé e fala, não, a temperatura está agradável, agora eu vou mergulhar. A água que você vai mergulhar nesse rio já não é a água que você tocou o seu pé. Por quê? Porque o rio está em constante mudança. É o eterno fluir da transformação. Assim acontece conosco. Veja, o Gabriel que está aqui agora te dando aula não é o Gabriel que vai te dar a próxima aula na próxima semana. Lembrando, nossas aulas elas vão ao ar sempre às terças e quintas. Essa daqui, excepcionalmente, atrasou. Tive um probleminha aqui com o meu computador, tive que fazer uma mudança na HD, então estou publicando ela hoje, sábado, para vocês. Mas as nossas aulas elas irão ao ar sempre às terças e quintas, à noite,
por volta das 19h20. Portanto, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de quando eu posto as nossas aulas. As terças serão sempre aulas de geografia e atualidades, às quintas-feiras, aulas de filosofia e sociologia. Isso vai te ajudar muito a ser aprovado no Enem, tá? Lembre-se disso, pessoal. Eu tenho centenas de alunos que já foram aprovados se utilizando das nossas aulas. Ah, professor, elas foram sozinhas suficientes? Claro que não. A disputa hoje nos vestibulares está gigantesca. Você precisa se dedicar a todas as disciplinas, desenvolver todas as habilidades. Mas as habilidades de ciências humanas eu desenvolvo contigo. Os conteúdos mais importantes do Enem e dos demais vestibulares, eu vou trabalhar com vocês. Ativa o sininho para você receber as notificações e acompanhar as nossas aulas sempre, ok? Além disso, dúvida? Deixa aí nos comentários. No vídeo seguinte eu respondo para você. Não existirão dúvidas que ficarão sem respostas, tudo bem? Eu vou sempre lendo os comentários e respondendo para vocês. Voltando aqui então, não se nada duas vezes no mesmo rio quer dizer que é o eterno fluir das coisas. Você sabe que isso é muito bonito, né? Isso é inspirador. Esse pensamento ele é bastante bonito e até inspirador. Como assim inspirador, professor? Se eu entender que tudo está em constante transformação, eu entendo que tudo na vida acontece por uma primeira e uma última vez. E eu passo a dar mais valor às coisas que estão à minha volta. Como assim, professor? Vamos falar, por exemplo, sobre relações interpessoais. Quando você encontra sua mãe ou seu pai, amanheceu, você encontra eles, você dá um bom dia verdadeiro para eles? Se você soubesse, presta atenção e se coloca essa condição, se você soubesse que esse vai ser o último boa noite que você vai dar para os seus pais, você daria esse boa noite que você provavelmente está pensando em dar? Ou, se você fosse encontrar um amigo e soubesse que é a última vez que você vê esse amigo, você trataria ele dessa forma? Você conversaria essas coisas com ele? Ou existiriam coisas que você gostaria de dizer para ele, para um amigo, para um paquera, para um namorado, para um pai, para uma mãe, que você não diz porque você sabe que você vai rever? O eterno fluir das coisas, ele nos traz essa noção da finitude. Tudo está em constante transformação, nada é garantido. Nada está garantido de que vai acontecer da mesma forma, pessoal. Então, assim, se você não sabe se as coisas acontecerão novamente, se tudo permanecerá aparentemente como você quer que aconteça, então é melhor você passar a fazer as coisas que você acha que precisa fazer, como se fosse a primeira e a última vez. Você não sabe se essa é a última vez que você vê o professor Gabriel falar aqui com vocês. Pode ser que hoje à tarde, eu estou gravando isso na manhã de sábado, pode ser que hoje à tarde eu saia, seja atropelado ou sofra um acidente e morra. Se essa fosse a última vez que nós nos encontramos, o que você gostaria de dizer para mim? Obrigado, professor, gostei da aula. Ou, professor, sua aula é uma porcaria, não gostei nem um pouco, vá com Deus. Enfim, o que você gostaria de dizer? Por que a gente não diz? A gente não diz porque a gente tem a sensação falsa da continuidade, a sensação falsa da permanência. Mas a gente precisa entender que o mundo está em constante transformação e nada nesse mundo é garantido. O eterno fluir das coisas traz-nos a garantia de que no próximo segundo tudo poderá estar diferente do que está agora. Lembre-se disso. E assim, passa a pensar melhor nas suas ações, nos seus comportamentos, tudo bem? Eu gosto de Heráclito nesse sentido, ele me traz uma noção de que eu preciso dar o máximo de mim a cada momento, porque eu não sei se eu vou estar aqui no próximo momento. Por exemplo, relacionamentos amorosos. Eu amo a minha mulher. E eu faço questão de dizer para ela todos os dias que eu a amo. Eu amo a minha mulher e não é porque eu já a conquistei que ela já está conquistada. Ela está em constante mudança e eu também. Eu não sei se eu vou amá-la amanhã. Mas hoje eu pretendo amá-la amanhã.
E para que ela me ame amanhã, porque hoje eu sei que ela o faz, eu preciso conquistá-la hoje, para que amanhã ela acorde ainda achando que eu sou o melhor homem possível para ela. Eu preciso acordar, fazer o possível hoje, para que amanhã, a hora que ela acordar, ela diga: poxa, eu amo de fato esse homem hoje. Então é isso, eu preciso todos os dias conquistá-la como se fosse a primeira vez. Você já percebeu que a gente relaxa nesse quesito? Quando você conhece alguém, você se arruma, você dá o melhor de si, você mostra o mais bonito de si para essa pessoa, e com o tempo, o relacionamento ele vai perdendo essa paixão e a gente vai relaxando e deixando de dar o melhor para a pessoa que está do nosso lado. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque as coisas estão num eterno movimento, é o eterno fluir das coisas. É o não se nada duas vezes no mesmo rio. Fechou? Vem para cá então, que agora a gente tem uma parte interessante aqui. Questões que a gente pode usar esse tipo de racionalidade do eterno fluir das coisas. Discussões acerca do surgimento do universo. Você está desenvolvendo uma dissertação que você vai tratar sobre a origem do universo. Palavras-chave: unidade, mudança, transformação. O próprio bóson de Higgs, né? É a chamada partícula de Deus. Lembre-se, partícula de Deus. Se você nunca ouviu falar, procura, tá? Discussões acerca do papel do DNA e da evolução dos seres vivos. Palavra-chave: unidade, arqué, mudança. Você pode trazer essa mentalidade dos gregos para fazer um paralelo com a ciência contemporânea. Discussões acerca da importância da água para as nossas vidas. Olha só, uma dissertação sobre a água. Recurso esse finito, recurso esse que cada vez mais se coloca em discussão devido ao uso irresponsável desse recurso. A gente pode citar palavras-chave, né? Arqué, Tales de Mileto, elemento essencial à vida. Olha só, eu começo um parágrafo dizendo: desde Tales de Mileto, a água já foi percebida como um elemento fundamental à vida. Poxa vida, você está fazendo uma referência a 2.500 anos atrás, ó. Chuchuzinho na sua dissertação. Discussões acerca do nosso papel na construção do destino como nação, como Estado. Discussões acerca do nosso papel na construção do nosso destino como nação ou como Estado. Isso mesmo. Eterno fluir, constante mudança, movimento dialético. A política contemporânea é o resultado de um movimento dialético entre pensamentos mais revolucionários e reacionários. Pensamento dialético entre a esquerda e a direita. É preciso que nós, brasileiros, possamos amadurecer politicamente e superarmos a dialética entre a esquerda e a direita para construirmos uma democracia mais sólida no nosso país. Olha que bonito que bonita essa discussão, que bonita essa linha de pensamento que você pode usar, pessoal. Discussões acerca da superexposição da imagem na contemporaneidade, incluindo o papel das redes sociais. Palavras-chave: a aparência das coisas é falsa, a essência é o mais importante. Então, assim, ó, na era das redes sociais, supervalorizamos a aparência, esquecemos a essência. Contudo, esquecemos que a aparência é mutável e que as coisas tendem a se deteriorar. E aquilo que é constante é a essência das coisas. Aquilo que não aparece nas fotos, não está presente nos filtros. Então, assim, a gente pode usar essa mentalidade, a gente pode usar todo esse referencial de diferentes formas, pessoal. Tem um monte de usos aqui possíveis para isso. Tudo bem? Combinado? Então veja, filosofia antiga, século V a.C., filósofos pré-socráticos ou cosmólogos, a gente tem ali Tales, Anaximandro, Anaxímenes, a gente tem ali o Pitágoras, tudo bem? Daí os filósofos atomistas e também os filósofos da mudança. Eu gosto particularmente desses três caras, né? Eu gosto de Parmênides. Ó, vou até voltar aqui para que você, para que você veja, ó, cadê o ponto? Cadê o ponto? Aqui.
Eu gosto particularmente de Demócrito, eu gosto particularmente de Parmênides, eu gosto muito de Heráclito. São ferramentas que me são muito úteis. Lembra que eu te expliquei? Na minha caixa de ferramentas tem ferramenta que eu domino mais, tem ferramenta que eu domino menos, tem ferramenta que eu acho mais versátil. E o Heráclito, desses caras, é a ferramenta mais versátil para mim. É o cara que eu consigo encaixar em diferentes racionalidades, em diferentes linhas de pensamento. Tudo bem? Eu trouxe aqui ainda, pessoal, uma linha de questões, tá? Uma série de questões que a gente vai fazer. A gente está com 45 minutos de aula aqui. Eu vou fazer pelo menos umas 3 questões com vocês. A meta é fechar a aula em 50 minutos. Então vamos lá olhar exemplos disso tudo na prática que eu trouxe para vocês, questão inicial UFO 2013, eu vou virar aqui porque eu vou estar lendo com vocês a questão, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha. A atividade intelectual que se instalou na Grécia a partir do século VI a.C. está substancialmente ancorada num exercício especulativo racional. De fato, não é mais uma atividade mítica, porquanto o mito ainda lhe serve, mas filosófica. Isso quer dizer uma atividade regrada a partir de um comportamento epistêmico de tipo próprio, ou seja, empírico e racional. Sobre a passagem da atividade mítica para a filosófica na Grécia, assinale a alternativa correta. Vamos dar uma olhada nas alternativas, então? Vamos lá. A mentalidade pré-filosófica grega é a expressão típica de um intelecto primitivo, próprio de sociedades selvagens. B. A filosofia racionalizou o mito, mantendo-o como base de sua especulação teórica e adotando a sua metodologia. C. A narrativa mítico-religiosa representa um meio importante de difusão e manutenção de um saber prático fundamental para a vida cotidiana. Ou D. A Ilíada e a Odisseia de Homero são expressões culturais típicas de uma mentalidade filosófica elaborada, crítica e radical, baseada no logos, na razão. Pausa o vídeo agora, olha com carinho as 4 alternativas e escolha a tua alternativa. Eu vou contar até 5 para que você possa fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, qual é a tua alternativa correta? Muito bem, pessoal. A alternativa correta é a alternativa C. A narrativa mítico-religiosa representa um meio importante de difusão e manutenção de um saber prático fundamental para a vida contemporânea. Então, através do mito, as sociedades antigas e mesmo contemporânea, ela consegue, através de uma narrativa fictícia, de uma narrativa mítica, transferir conhecimento prático fundamental às novas gerações. Então, veja, se eu pegar o cristianismo como exemplo, o cristianismo ele tem histórias míticas, as histórias bíblicas, que transmitem de uma geração para outra valores importantes à vida em sociedade. Exemplos estão lá presentes nos 10 mandamentos: não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e por aí vai. São conhecimentos éticos, são valores fundamentais à vida em sociedade. Então, é uma forma, sim, sábia e ao mesmo tempo eficiente de transmitirmos um conhecimento prático para as novas sociedades através de narrativas. Certo? Veja, o Gabrielzinho, lá há muitos anos atrás, tá, quando eu era uma criança, a minha mãe, tadinha, ela estudou muito pouco, talvez por isso ela tenha feito questão de que todos os seus filhos estudassem o máximo possível, e nós somos em 3, todos nós estudamos. A minha mãe, ela tinha uma prática muito eficiente comigo para tentar me transformar num cristão. Sim, sou cristão, tá? Não tenho religião, mas sou cristão. A lógica era a seguinte: quando eu era pequeno, a única diversão que nós tínhamos era o cinema, né? Não se passavam filmes na TV. Tinha 3, 4 canais que passavam um filme legal por semana e olha lá, tudo velho, né? Agora, no cinema chegavam os grandes filmes lá dos anos 80, né? Os filmes com o Sylvester Stallone, Rambo, com o Arnold Schwarzenegger, eram filmes explosivos, com o Chuck Norris, filmes depois com o Van Damme, aqueles filmes explosivos, Top Gun, né? Filmes fantásticos. E nós
eu, meus amigos, a gente fazia questão de sempre ir no cinema. A lógica da minha mãe era o seguinte: olha, você tem que frequentar a missa aos sábados, na Igreja Santa Cruz, em Araraquara, a gente frequentava a missa das crianças, como ela era chamada, no final da tarde, às 6 horas da tarde. E daí você tem uma obrigação, você precisa prestar atenção no Evangelho. O Evangelho é sempre uma historinha, né, que traz algum valor. E você vai prestar atenção no Evangelho, vai ver depois o pensamento do padre sobre o Evangelho, depois da leitura do Evangelho, o padre sempre faz uma interpretação, né, para os fiéis. E você vai vir para casa e vai me trazer o folhetinho. Sabe aquele folhetinho que a gente acompanha a missa? Muito bem, você vai trazer o folhetinho para mim. Chegava em casa, eu dava nas mãos dela, ela lia o Evangelho, e daí, depois que ela lia, eu tinha que contar para ela o Evangelho, o que eu tinha entendido do Evangelho. Então eu resumia a história, interpretava a história e dizia para ela quais valores estavam presentes nessa história. Interessante, né? Minha mãe estava ali formando, claro, formando em parte o meu rol de valores. Ela estava formando um filho com valores cristãos. Ela fazia com que eu interpretasse. Claro, esse era o preço que eu pagava para ganhar o ingresso no cinema. Então, assim, se eu fizesse isso, se eu contasse para ela e tivesse certinho, ela me dava o dinheiro para que eu pudesse ir no dia seguinte, no domingo, no cinema, né? Interessante. Então, ela usava uma chantagem aí financeira para ajudar a formar o filho com valores cristãos, que eram valores especiais para ela e para toda a minha família. E é isso, pessoal. O conhecimento mítico ele tem essa função de transmitir valores práticos através das gerações. Tudo bem? Vamos para uma próxima questão? Vamos lá. Segunda questão, União Oeste 2013. Não é fácil definir se a ideia dos poemas homéricos, segundo a qual o oceano é a origem de todas as coisas, difere da concepção de Tales, que considera a água o princípio original do mundo. Seja como for, é evidente que a representação do mar inesgotável colaborou para a sua expressão. Em todas as partes da teogonia de Hesíodo, reina a vontade expressa de uma compreensão construtiva e uma perfeita coerência na ordem racional e na formulação dos problemas. Por outro lado, a sua cosmologia ainda apresenta uma irreprimível pujança de criação mitológica que, muito mais tarde, ainda age sobre as doutrinas dos fisiólogos, nos primórdios da filosofia científica, e sem a qual não se poderia conceber a atividade prodigiosa que se expande na criação das concepções filosóficas do período mais antigo da ciência. Se achou o texto muito longo, pausa o vídeo, dá uma lida de novo. Se você não compreendeu, pausa o vídeo, dá uma lida de novo. Realmente, a introdução dessa questão é bastante longa. Mas vamos lá o que se pede. Considerando o texto acima sobre o surgimento da filosofia grega, seguem as afirmativas abaixo. A gente vai julgar quais são verdadeiras. Então já vou lendo e já vai fazendo isso na tua cabeça, combinado? 1. O surgimento da filosofia não coincide com o início do pensamento racional. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Eu disse. Volta no comecinho da aula que eu falei sobre isso. 2. O surgimento da filosofia não coincide com o fim do uso do pensamento mítico. Disse também. 3. Tales de Mileto, no século VI a.C., ao propor a água como princípio original do mundo, rompe definitivamente com o pensamento mítico. 4. Mitos estão presentes ainda nos textos filosóficos de Platão, como, por exemplo, o mito do julgamento das almas. 5. Os primeiros filósofos gregos, chamados pré-socráticos, em sua reflexão, não se ocupavam da natureza da physis. E aí? Pausa o vídeo agora, escolhe tua alternativa, eu vou contar até 5, como sempre. 1, 2, 3, 4, 5. Tua alternativa correta qual é? Muito bem, pessoal. 1, 2 e 4 estão corretas. Alternativa 3 está errada, né? Tales de Mileto, ao propor a água como princípio original do mundo, rompe definitivamente com o pensamento mítico. Não, eu falei. Os filósofos, eles apresentam uma alternativa de pensamento, mas eles não se tornam ateus do dia para a noite. Não é assim que funciona. E a 5 está errada também. Eles não se ocupavam da natureza da physis. Claro que se ocupavam, eles estão buscando o elemento único que deu origem a todas as coisas. Isso é a preocupação com a physis. Tudo bem?
Próxima questão. O que há de comum entre Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto, entre Xenófanes de Colofão e Pitágoras de Samos? Abram aspas. Todos esses pensadores propõem uma explicação racional do mundo, e isso é uma reviravolta decisiva na história do pensamento. Pierre Hadot. Com base no texto e nos conhecimentos sobre as relações entre mito e filosofia, seguem as seguintes proposições. 1. Os filósofos pré-socráticos são conhecidos como filósofos da physis, porque as explicações racionais do mundo por eles produzidas apresentam não apenas o início, o princípio, mas também o desenvolvimento e o resultado do processo pelo qual uma coisa se constitui. Segunda afirmação. Os filósofos pré-socráticos não foram os primeiros a tratarem da origem e do desenvolvimento do universo. Antes deles, já existiam cosmogonias, mas estas eram do tipo mítico, descreviam a história do mundo como uma luta entre entidades personificadas. 3. As explicações racionais do mundo elaboradas pelos pré-socráticos seguem o mesmo esquema ternário que estruturava as cosmogonias míticas, na medida em que também propõe uma teoria da origem do mundo, do homem e da cidade. 4. O nascimento das explicações racionais do mundo são também o surgimento de uma nova ordem do pensamento, complementar ao mito. Em certos momentos decisivos da história da filosofia, as duas ordens de pensamento chegam a coexistir. Exemplo disso pode ser encontrado no diálogo platônico Timeu, quando, na apresentação do mito mais verossímil, a figura mítica de Demiurgo é introduzida para explicar a produção do mundo. 5. Tales de Mileto, um dos 7 sábios, além de matemático e físico, é considerado filósofo, o fundador da filosofia segundo Aristóteles, porque em sua proposição a água é a origem e a matriz de todas as coisas, está contida a proposição tudo é um, ou seja, a representação da unidade. Eu sei, a questão é longa, eu sei, ela traz elementos que você não conhece ainda, a gente não chegou ainda a Platão, a gente não tratou de nada disso, então assim, você se sente um pouco perdido, mas tente concentrar a sua resposta naquilo que você sabe, naquilo que estava presente no conteúdo dessa aula. Eu vou contar até 5, você pausa o vídeo, lê com calma, vê aquelas que você tem certeza e tenta achar a alternativa que tem pelo menos aquelas que você tem certeza. Fechou? 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa correta, pessoal? Alternativa E. Todas estão corretas. Se você se prendeu naquilo que você sabe, que você tem certeza que é o conteúdo que está presente nessa aula, essa seria a única alternativa possível. Tudo bem? Fechou? Vamos mais uma, então? Dá tempo de mais uma questãozinha. Rápida, fácil. O primeiro filósofo de que temos notícia é Tales, da colônia grega de Mileto, na Ásia Menor. Tales foi um homem que viajou muito. Entre outras coisas, dizem que certa vez no Egito, ele calculou a altura de uma pirâmide, medindo a sombra da mesma no exato momento em que sua própria sombra tinha a mesma medida da sua altura. Dizem ainda que em 585 a.C. ele previu um eclipse solar. Olha só, olha que interessante, pessoal. Certa vez no Egito ele calculou a altura de uma pirâmide medindo a sombra da mesma no exato momento. Ele percebeu que a sombra dele no chão tinha a mesma altura que ele tinha de verdade. Sendo assim, a sombra de uma pirâmide seria, nesse mesmo momento, igual à sua altura. Olha que pensamento racional fantástico. Isso daqui, essa associação, né? Essa relação de medidas fantástico. Isso daí a gente usa até hoje, né? E o Tales, então? O Tales, desculpa. E o Pitágoras, então? Que descobriu que a minha distância até um determinado ponto, por exemplo, um obelisco, a minha distância até o obelisco elevado ao quadrado, mais a altura do obelisco ao quadrado é igual ao quadrado da minha distância para o ponto do obelisco, para o ponto alto do obelisco. Cara, você já pensou o quanto isso é complexo?
Como diria o professor Clóvis de Barros Filho, né? Como eu me sinto pequeno. Por quê? Porque o Pitágoras descobriu isso do nada. E eu, 2.500 anos depois, erro a aplicação. Como eu sou limitado, como eu sou burro, não é isso? Às vezes você não sente, perto do pensamento desses filósofos, você fala assim, meu, como eu sou limitado, né? Dá um sentimento de incapacidade, não dá não? Muito bem, voltando à questão, pessoal. Aos primeiros filósofos que se debruçaram sobre os problemas do cosmos, podemos chamá-los, além de pré-socráticos, de naturalistas ou fisicistas, de existencialistas, de empiristas ou espiritualistas. Poxa, de graça essa questão, né? Vou pausar, vou contar até 5 para você pausar o vídeo. 1, 2, 3, 4, 5. Essa foi fácil. Alternativa A, naturalistas ou fisicistas. Fechou? Pessoal, por enquanto é isso. Ao longo da semana eu vou soltar vários reels com questões de filosofia relacionadas a esse tema. Eu tenho mais 5 ou 6 questões aqui separadinhas que eu vou fazer alguns reels para vocês com a questão para que você responda para mim. Certo? Gostou? Agora sim, curte o vídeo se você gostou dessa aula. Deixa comentário aí para mim. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha com os teus amigos. Dá uma força para que o nosso trabalho chegue para o máximo de pessoas possível. Certo? Brigadão. Tenha um bom final de semana. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Fui, pessoal!